Seguinte, nesse canal aqui nós já vimos muitos filmes que nos deixaram com essa expressão. A expressão do gato do Vietnã. Isso significa que nós já vimos a nata do problemático de diversos jeitos possíveis. Mas, senhoras e senhores, eu trago sensações novas. Além do trauma, também vem o ódio. Nós veremos hoje um filme com uma proposta tão absurda que você se pergunta quem foi o doente que pensou nisso. Hoje nós veremos um filme com personagens tão filhos da puta que eu xinguei a televisão 37 vezes enquanto eu assistia. Só que mais importante do que tudo isso é que o filme de hoje ele é aprovado pelo próprio Reverendo Puddy. Brothers and sisters, God might disagree with me on this one, but I don't see anything wrong with necrophilia. Já viu, né? Nesse filme nós acompanhamos dois protagonistas que são literalmente o oposto um do outro. De um lado nós temos Rick, um rapaz de 17 anos, completamente manso, broxa e capenga. É um bosta da pior categoria. Do nível que apanha e fica quieto, do nível que ele gosta da mesma garota que ele gostava quando ele tinha 13 anos. O nome dessa garota é Joanne e eu vou te falar, eu acho que ela sofreu nesse filme mais do que o Guts do Berserk. E o negócio é que o Rick, ele é completamente obcecado pela Joanne. Tipo assim, em um nível psicopata, ele fica o dia inteiro olhando pra essa menina, encarando feito um maníaco. E o problema aqui é que ela tem um namorado, mas mesmo assim ele continua totalmente obcecado e até quando ela tá pegando o namorado, ele fica encarando ela. Ui, gado demais! E do outro lado tem o outro protagonista, o JT, que basicamente é um psicopata doente e sangue frio. Ele é aquele clássico jovem mimado criado com a avó, e tudo que importa pra ele é o que ele quer e foda-se todo o resto. Mas eu acho que o único traço de personalidade importante dele pra contar essa história é o fato de que ele não se importa de comer coisa gelada. E eu confesso que pra vocês, no começo do filme eu achei que ia ser mais um Brokeback Mountain lá. No começo do filme eu achei que esses dois personagens estavam comendo o cu um do outro. Porque eles têm não sei, uma energia gay. Esses dois quando eles estão juntos no começo. Porque tipo assim, o começo do filme acontece dessa maneira. Começa com o Rick fazendo aquilo que ele tem mais paixão, né? Que é encarar a menina feito um psicopata. E o JT fica claramente incomodado com isso. Ele fala pra ele, ah cara, você tem que esquecer ela logo. E nisso aí você já fica, tá bom então. Aí os dois começam a conversar bem de pertinho, um pertinho do outro, fazendo caras e bocas. E você já fica mais, tá bom então, isso aí. Aí bate o sinal pra eles entrarem pra sala de aula e o JT convida o Rick pra matar a aula apenas os dois. E você já fica, matar a aula, tá bom então, isso aí. E os dois vão caminhando até a puta que pariu, aonde não tem nada além de um matagal. E você já fica, Matagal, tá bom isso aí. Aí o JT abre a bolsa e ele mostra que ele tinha um monte de bebida. E pra piorar, ele vira pro Rick e fala, ai Rick, eu quero beber mas tá tão calor aqui, tá tanto sol. Por que a gente não entra naquele manicômio abandonado bem ali pra ficar bêbado lá dentro? Não, aí me desculpa aí se eu tô ofendendo alguém, se eu tô ofendendo qualquer pessoa, mas não tem jeito. Seu amigo te chama pra matar aula, te leva pro matagal, tenta te deixar bêbado e dentro de um hospital abandonado, meu amigo, isso aí só pode acabar de um jeito. Aqui no Brasil a gente paga, acho que é o que, 7 mil reais pelo pé. Você tem meia hora pra sair daí de trás. É, meus amigos, mas a parte bizarra começa agora. Eles entram nesse hospital abandonado pra ser dois jovens merdeiros, pra ficar quebrando tudo, pra tomar cachaça, e aí chega um momento em que o JT diz que ele precisava mostrar o túnel para o Rick. Que? You wanna see real scary though? You gotta go down to the tunnel.
boiola. Enfim, os dois jovens merdeiros vão até o túnel e aí aparece uma grande conveniência de roteiro, que é esse cachorro que spawna aí do nada. Que claro, é uma grande conveniência para eles terem que sair correndo e se enfiarem nos primeiros escombros que eles encontram, o que leva eles até uma sala. Nessa sala, eles veem uma mulher embaixo de um saco plástico e de primeira eles acham que é um cadáver. Mas aí eles veem que ela estava respirando. E o Rick, ele toma o lado nobre da coisa. Ele vira e fala: puta que pariu, JT, olha essa porra, isso aqui tá muito errado, cara. A gente tem que ir pro hospital logo pra poder ajudar essa garota. E digo mais, a gente tem que ir embora daqui rápido. O cara que fez isso com ela pode estar vindo pra cá, a gente tem que ir embora daqui o mais rápido possível. Aí o JT vira pra ele e fala: ou talvez assim, só falando assim, uma sugestão assim, a gente podia, né, comer ela, né? Mas tá ficando maluco? O Rick leva só um na cara e ele começa a chorar. Então ele vai pra casa dele, enquanto o JT fica lá no hospital com a mulher amarrada, estudando ela. A questão aqui é, essa mulher é uma zumbi. E nesse momento aqui, cara, acabou. Você começa a odiar todos os personagens do filme. Porque um dos personagens é um nojento do caralho, um filho da puta desgraçado que comete esse ato tenebroso. E o outro personagem é um broxa, um fracassado, um inútil, que ele queria impedir que isso acontecesse, mas ele não tem culhão pra fazer isso. E ele não faz absolutamente nada a respeito. Na verdade, ele até pensa em fazer alguma coisa. Ele pensa em ligar pra polícia e acabar com tudo isso. Só que quando ele estava prestes a fazer isso, aparece o namorado da sua mãe. E ele começa a dar longos conselhos de vida para o Rick. E pior que não são maus conselhos não, esse cara aí é um cara bem legal. Mas o Rick não gosta dele, né, porque tá comendo a mãe dele. Então é entendível. I know all the talking in the world's not gonna make you be a man. You gotta do it yourself. O Rick sai de casa revoltado com a vida e vai pra baixo de uma ponte encher uma máquina de lavar de bala. Então o JT aparece e fala pra ele que ele precisava mostrar uma coisa. Os dois então vão novamente até o hospital abandonado, aonde o JT confessa que ele encheu a mulher de porrada até ela parar de se mexer. Só que mesmo assim, depois de um tempo, ela voltou a se mexer. Então ele quebrou o pescoço dela. Nisso, o Rick já começa a ficar desesperado, porque agora ele era cúmplice de um assassinato. O JT acalma ele e chama ele para ver melhor. E quando eles se aproximam da mulher, ela ainda estava viva. O JT então, para completar o pacote, ele pega a arma do Rick e ele mete 3 tiros no peito da mulher. E mesmo assim, ela não morre. Eles não sabem disso ainda, mas essa mulher é um zumbi. Esse é o único motivo dela ter ficado aí tanto tempo sem comer, sem beber e ainda estar viva. E percebendo que ela não é uma pessoa de fato, o Rick, ele fala que ele precisa pensar no que ele vai fazer com ela. Enquanto o JT disse que ele sabe exatamente o que ele vai fazer com ela. E que ele iria continuar mantendo relações com o zumbi. E os dois combinam de ela ser um segredo e de não contar pra mais ninguém pra evitar problemas. Foda que essa promessa aí não dura nem 24 horas, porque quando o Rick chega no hospital no dia seguinte, tem mais um dos amigos dele macetando o zumbi. E esse aí é o Wheeler, o personagem mais detestável de todo o filme. O Rick fica putaço por ele quebrar o acordo, mas aí o JT usa os seus talentos de manipulação para acalmar o Rick. Ele começa a dizer que estava tudo bem, porque o Wheeler é amigo deles há muito tempo e que ele saberia como guardar um segredo e que agora ficaria tudo entre os três. Só que o dilema do Rick começa a bater cada vez mais e mais forte na cabeça dele. Ele tá completamente enojado com aquela situação. Tipo assim, literalmente ele sabe que 2 amigos dele estão cometendo um estudo. Ou seja, ele fica cada vez mais e mais culpado ao ponto que ele decide libertar a garota. Ele vai até um ferro velho na cidade, ele troca sua bicicleta por um grande alicate. E ele vai do ferro velho, que fica no meio da cidade, até a puta que pariu andando só pra soltar a garota
e ele nem isso faz direito. Meu irmão, e essa é uma cena muito da foda, porque ele vai lá soltar a zumbi e com pequenos trejeitos dela ele consegue perceber que ainda tem humanidade ali, que ainda tem um ser humano sofrendo. Só que de novo, ele é muito incompetente para fazer um resgate, porque ele solta só os braços e a garota começa a se agarrar nele. E ele começa a se desesperar e ele começa a escutar uns barulhos vindo até ele e ele se esconde. Era claro, JT e Wheeler para mais uma sessão de estudo com a zumbi. Só que, como agora ela estava com as mãos livres, ela revida e acaba arranhando o rosto do JT. E nessa confusão, o Rick aproveita para fugir. Burro, 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 incompetente. E meus amigos, pra mim vem aí a pior cena de todo o filme, a pior de todas. Porque mais tarde, nesse mesmo dia, tá lá o JT tendo relações com a zumbi. Quando chega o Wheeler e pergunta como é que tava ali o negócio, ele literalmente fala que dava pra comer, só que estava muito seco, que eles estavam com um problema de lubrificação. Só que a mente doentia do JT já tinha pensado numa solução pra isso. Lembra que a zumbi levou 3 tiros? Os buracos da bala eles estavam cheios de pus, né? Porque é uma ferida. E o JT diz que por conta disso, os buracos estavam quentes e bem molhadinhos. Então eles fazem aquilo com os buracos de tiro no peito dela. E de volta à escola, o nosso mansíssimo Rick estava novamente executando a sua atividade favorita, que é ficar encarando a garota que ele gosta enquanto ela joga basquete. E em um momento ela derruba a bola perto dele e ele tenta seduzir ela, coisa que ele falha miseravelmente. What are you staring at? You. Do you wanna go out with me sometime? Na moral, eu vou falar pra tu. O cara aí beijou a menina com 13 anos. E anos depois, com ela namorando, ele mesmo assim é obcecado pela menina. Fica dando cantadinha, fica dando sorrisinho, olhando pra ela o dia inteiro com cara de maníaco. E ainda por cima tem a cara de pau de chamar a menina pra sair. E a menina tem namorado. Então nada mais justo do que o namorado dela ir cobrar ele. E depois da aula é justamente isso que acontece. Ele e o Wheeler tomam um salve dos jogadores de futebol. Na moral, eu não tanco nada que eles tentam pintar o cara de vilão, mas puta que pariu, né, amigo? Quem deu em cima de casada foi o Rick, ele merece apanhar. Se você tivesse uma namorada e um filho da puta ficasse olhando pra ela com essa cara de doente aí o dia inteiro, tu ia ou não ia dar um sacode no cara? Merece apanhar, né? E aí, meus amigos, acontece uma cena que pra mim é a cena mais cringe da história do cinema, de toda a história do cinema. Pior do que o Eu Vou Ser Pai do The Last of Us, pior do que a Skyler do Breaking Bad cantando Happy Birthday to You. E a cena é que no meio dessa confusão, o Wheeler simplesmente começa a ter um surto de raiva, aonde ele começa a cantar vantagem por eles terem uma mulher pra comer. Fucking cheerleading whore, you know why? Because we got our own fucking whore, and she's the sweetest one in the whole fucking town, you assholes. Aí os caras acham isso estranho, voltam lá e espancam o Wheeler até ele contar tudo o que ele sabia. Então eles enfiam os dois no porta-malas e obrigam eles a mostrarem aonde estava a mulher. Quando eles entram na sala, eles encontram a mulher amarrada e eles ficam assustados. Mas aí o nosso mano JT está lá no canto, nas sombras, para usar o seu maior dom, que é a sua lábia. Ele começa a falar que ela estava toda amarrada, toda espancada desse jeito, simplesmente porque era do jeito que ela gostava, que ela queria aquilo. Então, aos poucos, ele começa a pressionar os jogadores para eles terem relações com ela também. E o amigo do namorado da moça acaba cedendo primeiro. E ele, o namorado, ele olha no fundo dos olhos do Rick e diz que ele já tinha uma bela bucetinha esperando ele em casa e que ele não precisava disso.
Só que aí o Rick ele começa a mostrar um pouco do seu lado sombrio da coisa, porque o JT e o Wheeler viviam falando pro Rick que a zumbi ela ficava se debatendo, lutando contra os abusos, porque ela é um zumbi, ela quer comer a sua carne. Então o Rick começa a manipular o namorado. Ele começa a falar, ah, você não quer meter, né, mas... E essa boquinha aí, hein? Você não quer aproveitar, não? E o Rick, ele começa a provocar muito, cara. Ele fica falando, ah, aposto que ninguém nunca chupou seu pau, né? Aposto que você tá com medo, né, seu covarde? Tá com medo, né? Até o ponto que o cara se enfesa, taca o pirulito pra fora e bota na boca do zumbi. E o motivo pra isso é muito óbvio. O Rick sabia que ela iria morder ele. E por conta disso, ele perde o pau. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Eles ameaçam chamar a polícia, mas novamente o JT manipula eles. Go to the cops and tell them what? That you were raping a chick in the mouth and she bit your dick? E por conta da mordida, obviamente o jogador fica infectado. Então, no dia seguinte, além dele estar com um mau cheiro muito forte, ele também estava sentindo fortes dores no estômago. Quando as dores ficam mais insuportáveis, ele sai no meio da aula e vai até o banheiro, aonde em uma cena completamente nojenta ele caga as próprias tripas. Então ele é mandado para o hospital, aonde os efeitos da infecção vão ficando cada vez piores. E aquele amigo dele, percebendo que ele estava se transformando em uma criatura, ele volta na cela para tentar pegar a garota e levar ela até o hospital, pois assim eles poderiam descobrir a doença que ela tinha e curar o seu amigo. Mas o JT aparece com mais um dos seus discursos que fazem o rapaz se distrair e acabar sendo mordido pela zumbi. Fazendo assim, ele também virá mais um zumbi. E com esses dois aí virando zumbis também, o nosso mano JT chega em uma conclusão: que ele poderia fazer quantas zumbis sexuais ele quisesse. Ele só precisaria sequestrar algumas mulheres, levar elas até o hospital para elas serem mordidas pela zumbi. E pronto, ele teria mais pessoas para se aproveitar. Então o JT e o Wheeler, claro, combinam de botar esse plano em prática. Os dois ficam de vigia em um posto de gasolina bem distante, esperando aparecer alguma mulher que eles achassem bonita. E quando ela surge, o Wheeler vai até ela dizer que eles eram traficantes e que eles estavam vendendo verdinhas por um preço ridiculamente barato. Diz também que elas estavam no porta-malas e que ela precisaria ir lá ver. Então ela vai e os dois se posicionam atrás dela. E eles abrem o porta-malas ao mesmo tempo que o Wheeler golpeia a moça na cabeça com uma chave de roda. Só que aí que tá o negócio. Essa mulher aí é literalmente a Lucina Caminos do GTA 6, é uma mulher bombada e forte. Então ela simplesmente enche os dois de porrada. Não é brincadeira não, bicho. Ela faz um 2x1 contra um dos caras armados e ela sola os dois com facilidade. É de fato a única cena satisfatória. Ah não, calma, vai chegar outra daqui a pouco. E depois de tomar a maior coça da história, os dois entram de novo no carro. Só que aí, pro azar de todo mundo, aparece ela, a Joanne, a paixão de infância do Rick. E ela foi até lá tirar satisfação com eles, porque ela sabe que de algum jeito eles têm algo a ver com o fato do namorado dela ter virado aquela porra. E aí acontece o esperado, sequestrada, embalada e levada pra viagem diretamente pro hospital. E na moral, o Rick é um merda. Porque o filme todo, ele aparenta ter boas intenções e bom senso das coisas, mas ele é um cagão pra fazer qualquer coisa. Ele tem vontade, mas não tem atitude nenhuma. E eu acho que a personalidade do Rick é um paralelo com um zumbi. Porque o zumbi, ele não tá vivo, mas ele também não está morto. Ele tá no meio termo. E o Rick é meio termo pra absolutamente tudo. Tipo, ele fala que uma coisa é errada, mas não faz nada pra impedir além de reclamar.
Paga de bom moço, mas fode a primeira pessoa que ele pode quando é de seu interesse. No começo do filme, ele age como se ele odiasse o padrasto dele, só que da metade pro fim, ele age como se ele não odiasse tanto assim. Rick é um grande meio termo e isso só muda de fato no final do filme. Ele pega um facão e ele decide ir para o hospital tentar matar o zumbi. Isso aí seria muito legal se durasse mais de 15 minutos, porque quando ele volta pra cela, tá a Joanne presa lá, tá o Wheeler, tá o TJ e ele volta imediatamente a ser um manso. E a falta de constância continua, porque a mansitude de novo só dura mais 15 minutos, depois ele fica puto de novo. Porque o Wheeler, ele se aproxima da conversa e ele começa a passar a mão na Joanne. E o Rick pede pra ele parar várias vezes, até o ponto em que ele se revolta e arranca a mão do Wheeler fora. A zumbi consegue escapar e ela vai pra cima do Wheeler. Nisso, Joanne e Rick aproveitam para tentar fugir, mas a porta estava trancada. Nisso, o Rick pede pra ela esperar ali, que ele vai tentar achar outra saída. Só que no momento em que ele dá as costas, ela sai correndo pra bem longe dele. O que faz muito sentido. Rick entra na cela e ele vê a zumbi trucidando o TJ. Depois, ela se levanta e vai em direção da porta. Mas ela não machuca o Rick. É como se a consciência dos zumbis aqui desse filme também fosse meio termo. Existe uma consciência ao ponto dela saber que o Rick em momento nenhum violou ela, ao ponto dela saber que ele tentou libertar ela mais cedo, mas ao mesmo tempo não tem consciência o suficiente para ela agir feito um ser humano. Mas ela consegue escapar porque ela arrebenta a porta no soco, por algum motivo ela ganha super força. Nisso do nada aparece a Joanne e ela fala que ela havia sido golpeada nas costas pelo TJ com a própria faca do Rick e ela estava à beira da morte. Nisso, o TJ faz o seu último jogo mental, a sua última manipulação. Ele estava infectado, então ele diz que o Rick tinha duas opções. Ou ele deixava o amor da vida dele morrer, ou ele deixava ele morder ela, assim transformando a Joanne em um zumbi. Ela estava quase partindo. Ela estava nos seus últimos suspiros. Então o Rick faz uma declaração final. Ele finalmente diz que a ama. E a última coisa que ela faz antes de morrer é dar um belo fora nele. Love you, Joanne. So much. Brutal. Acabou pro Beta. E sim, meus amigos, após isso, o Rick deixa a Joanne ser mordida pelo TJ. E ele vive a sua vida normalmente, porque desse caso aí, ele foi o único envolvido que sobreviveu. Então era só ele não falar nada pra ninguém. Então ele fica lá vivendo a vida dele, só que agora ele se tornou tudo aquilo que ele criticou. Ele virou tudo aquilo que ele lutou contra o filme inteiro. Joanne agora era um zumbi e era violada pelo Rick. Isso fica ainda mais triste após a gente saber que os zumbis têm um pouco de consciência. Então, aquela garota que no fim das contas não tinha nada a ver com isso, que não tinha feito nada pra ninguém, agora estava presa dentro de um corpo que costumava ser ela, sendo violada pelo resto da sua vida.